Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é Mãe de Deus e nossa Mãe, para que nos alcance junto a seu Filho Jesus a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez para meditarmos a palavra de Deus. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia, lá no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos de 22 a 31. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos de 22 a 31. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós? Então, pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a comunidade, escolher homens dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Judas, que tinha o sobrenome de Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Por seu intermédio, enviaram a seguinte carta: os apóstolos e os anciãos, com os irmãos de origem pagã em Antioquia, na Síria e Cilícia, saúde. Temos ouvido que alguns dentre nós vos têm perturbado com palavras, transtornando os vossos espíritos, sem lhes termos dado semelhante incumbência. Assim, nós nos reunimos e decidimos escolher delegados e enviá-los a vós, com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, que de viva voz vos exporão as mesmas coisas. Com efeito, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor outro peso além do seguinte indispensável: que vos abstenhais das carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da impureza. Dessas coisas fareis bem de vos guardar conscienciosamente a Deus. Tendo-se despedido, a delegação dirigiu-se a Antioquia. Ali reuniram a assembleia e entregaram a carta. À sua leitura, todos se alegraram com o estímulo que ela trazia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós ouvimos neste relato aqui do livro dos Atos dos Apóstolos a realidade de uma decisão que aconteceu no Concílio Apostólico em Jerusalém. Ou seja, havia uma discussão naquele momento, na comunidade em que Paulo e Barnabé estavam, acerca da necessidade da circuncisão ou não, daqueles que eram de origem grega e não de origem judaica. Então, alguém que era de origem grega, para se tornar um cristão, tinha que fazer a circuncisão ou não? Homens que chegaram de Jerusalém até Antioquia, onde Paulo e Barnabé estavam, começaram a dizer que era necessário. Paulo e Barnabé diziam que não era necessário. Então, para resolver toda esta contenda, eles foram até Jerusalém, ter com os apóstolos, Pedro, André, João, os anciãos que lá estavam, para ali obter uma resposta sobre isso. E esta resposta é justamente aquilo que nós ouvimos desta passagem do livro dos Atos dos Apóstolos. Ali, percebam a caracterização da hierarquia na igreja. Paulo e Barnabé reconhecem a hierarquia superior de Jerusalém, onde estava Pedro, onde estava João,
onde estavam os outros apóstolos, e lá ele recebe a confirmação da sua missão junto aos pagãos, junto aos gregos, junto àquelas pessoas que não eram de origem judaica. E daí, os apóstolos e os anciãos de Jerusalém dão algumas recomendações. Dentre estas recomendações não está a circuncisão, mas a abstenção das carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, das carnes sufocadas e da impureza. Estas coisas que os anciãos de Jerusalém e os apóstolos que lá estavam pediram e enviaram esta carta à comunidade de Antioquia. Por isso, meu irmão, minha irmã, a gente tem que sempre, diante desta passagem aqui, recordar o ensinamento de caminharmos juntos com a igreja. Não dá para um querer ir numa direção, sendo que a igreja está indo em outra direção. Perceba a humildade de Paulo e Barnabé, que já tinham fundado comunidades em outras cidades. Eles retornam até Jerusalém para poder resolver esta questão, para que não fique duas linguagens dentro da igreja. A igreja, ela é una, apesar de ter assim uma grande variedade de carismas e dons, de pessoas que têm uma espiritualidade de um jeito, de pessoas que têm espiritualidade de outro jeito, pessoas que têm espiritualidade carmelita, pessoas que têm espiritualidade franciscana, pessoas que têm espiritualidade salesiana, dentre tantas outras, ou mesmo uma espiritualidade agostiniana, como o nosso Papa Leão XIV, mas todas elas caminhando juntos na unidade, assim como aparece para nós nesta passagem do livro dos Atos dos Apóstolos. Então nós também precisamos ter isto em nós. Apesar de termos espiritualidades diferentes dentro da igreja, nós precisamos caminhar em unidade, porque é o Espírito Santo que vai guiando o nosso caminhar. Se a gente não tiver este espírito de unidade dentro da igreja, a gente começa a criar divisão, né? A gente começa a fazer como Martim Lutero fez, que numa incompreensão, num momento de dificuldade da igreja, escolheu romper. Veja, São Paulo não escolheu romper com a igreja. São Francisco de Assis não escolheu romper com a igreja. Nós também não podemos escolher romper com a igreja, mas sim continuar com a igreja. Por isso, então, nós vamos pedir a bênção de Deus para nós e nesta bênção pedir ao Senhor o dom da unidade entre nós, o dom da continuidade da igreja una, santa, católica e apostólica. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.